Mas uma coisa é certa, eu posso contar tudo que eu fiz para meus filhos. E quem ficou do outro lado, em geral, não pode contar para os filhos dele. Depoimentos como esse emocionaram as pessoas que assistiram ao documentário Tempo de Resistência, do cineasta André Ristum, no dia 28 de maio, pelo Cineclube Bancário. O documentário revela a história de resistência à ditadura militar entre os anos de 1964 a 1985. São relatos de quem viveu na pele as consequências do autoritarismo e da repressão, como José Disseu e Franklin Martins, entre outros tantos militantes da época. O sindicato promoveu o debate logo após a exibição do documentário. Participaram a deputada distrital Érica Cocai e os professores de História Edson Rodrigues e Damião Rodrigues. Os cineclubes, eles têm por objetivos apresentar documentários, filmes que retratam o passado de determinados temas da historiografia, da história mundial e local. No caso do tema em questão, resgatar uma caixa obscura de um passado recente do Brasil, que ainda está no imaginário popular, tem muitas coisas ainda para serem descobertas e trabalhadas e refletidas. É ter a percepção de que voltar ao passado significa reescrever a história mais uma vez, reescrever do ponto de vista reflexivo, não somente do jornalístico. Tanto eu como o professor Edson também somos da periferia, somos da cidade de Ceilândia, então também continuamos fazendo esse debate próximo. O que a gente vê uma classe C ou D, ou sei lá, outra classe não debatendo sobre isso, é a manipulação dos meios de comunicação, que foram agentes da ditadura. A gente tem vários órgãos de imprensa que serviram à ditadura militar e cresceram durante esse período ditatorial. Então, o que eles querem passar, na verdade, não é esse lado da história. A Comissão da Verdade também foi um dos assuntos debatidos durante o encontro. Ela foi instalada há 3 semanas pela presidente Dilma Rousseff para apurar violações aos direitos humanos ocorridos entre 1946 e 1988, período que inclui a ditadura militar. É importante para o povo brasileiro que viveu durante a ditadura sem ter consciência de que estava vivendo numa ditadura. Sem ter consciência de que estava vivendo uma ditadura. Então, portanto, é como se roubassem a memória, roubassem a nossa própria história e, portanto, nos tirasse a condição de organizarmos a partir da nossa própria história e do nosso próprio passado, o nosso presente e o nosso futuro. Por isso, acho que é muito importante a Comissão da Verdade, que foi instaurada. A gente teve um dilema muito grande no Congresso, porque os familiares desaparecidos, eles achavam que a Comissão da Verdade, como estava formatada, era muito insuficiente, era preciso não estabelecer o prazo de 2 anos, ter uma comissão maior. A comissão são só 7 pessoas, uma comissão maior. Para esta estudante de História, além de trazer informações daquele período, o documentário também foi importante para a conscientização dos jovens. E por isso deve ser usado em sala de aula pelos professores. Foi muito importante esse documentário, gostei muito, e coisa que a gente deve apresentar nas escolas públicas para muita gente ter o conhecimento, desse documentário, que é muito importante para as pessoas saberem o que aconteceu na época dessa ditadura, no golpe de 64, E esbanjar poesia. Como vai se explicar vendo o céu clarear?